Olá novamente, jovens padawans. Nós fizemos na nossa última aula prática uma implementação do zero da VectorX. Vamos pegar e continuar aquela implementação, mas usando os novos recursos aprendidos, usando os mecanismos da força que vocês viram. Então, nós temos aqui aquele nosso código, nada foi alterado dele. E aí, ao invés de uma função inicializar, vamos fazer o construtor. E aí, caso não seja passado nenhum parâmetro, vamos supor aqui que eu declare V1 sem nenhum parâmetro e declare V2 com parâmetro. Então, aqui eu estou chamando um construtor que recebe o tamanho. Aqui não tem tamanho nenhum. Então, nós vamos implementar dois construtores. Um que recebe o tamanho, e para isso basta renomear essa função aqui. E temos que ter um outro em que não é passado o tamanho. Então, eu estou usando sobrecarga de métodos no construtor. Então, eu vou criar, quando não passar, vou criar com tamanho 10. Poderia ser qualquer valor, só para vermos na prática. Então, aqui já temos V1 e V2. Vamos preenchê-los. E vamos imprimi-los. Bom, isso aqui por enquanto não nos interessa. Então, já temos construtor. Precisamos agora fazer o destrutor. Nesse caso, o destrutor é o mesmo nome precedido de um til. O til, em lógica matemática, ele é um dos símbolos que é usado para representar a negação. Exclamação, til. Então, o til aqui tem justamente essa ideia, como exclamação já usado para representar o not, para definir o destrutor, vem o til. Então, eu aqui agora não preciso me preocupar em fazer o tamanho 0. Antes eu precisava, porque depois de eu finalizar eu poderia querer inicializar de novo. Quando o destrutor é chamado, a referência daquela variável some. Para vocês verem, sendo chamado, nós podemos fazer algo parecido com o construtor. Vamos chamar isso aqui de construtor 2. E aquele ali de construtor 1. É interessante que enquanto vocês estiverem buscando entender esses conceitos de construtor, destrutor, vocês usem impressão para poder entender o funcionamento. Não precisamos agora mais de void, porque o retorno vai ser um objeto do tipo e o destrutor vai desalocar memória. Então, aqui não tem tipo. Tá? Simples assim. Então, percebam aí o construtor 1 chamado em VEC1, construtor 2 chamado em VEC2, a impressão dos dados de VEC1, de V1, impressão dos dados V2, e os dois destrutores chamados
Sendo que aqui não dá para saber se foi chamado primeiro de V1 ou de V2, vai depender do compilador. Para eu saber de qual objeto, eu teria que usar um recurso de linguagem de programação chamado introspecção. Mas isso em C++ não é trivial, é possível. E aí teria como, no destrutor, imprimir informações do próprio objeto. Fica a sugestão aí para vocês explorarem o assunto. Mas quando é que o destrutor foi chamado? Terminou a função principal, V1 e V2, terminaram o escopo, tempo de vida, então eles são desalocados, né, retirados da memória. Nesse processo de retirada da memória é chamado o destrutor. Bom, nós temos alguns outros métodos. A preencher, vamos deixar do jeito que está, a pegar tamanho do jeito que está, mas a imprimir e a acessar posição é interessante modificar e usarmos sobrecarga de operadores. Então, a imprimir, por exemplo, né, é interessante fazer com uma sobrecarga do operador menor, menor. Não é um método da classe. Por que esse operador não é um método da classe? Porque a classe que vem primeiro é output. Então, teria que ser um método de output. Mas como eu não consigo alterar a classe ostring, eu implemento como um método amigo, que recebe, né, recebe uma saída e o meu vetor. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses. Suponha que você tenha a operação A mais B. A mais B pode ser implementada como um método de A. Então, é a função mais aplicada em B. Ou eu posso ter a função mais aplicada em A e B. Então, essa operação aqui pode estar implementada dessas duas formas. Nesse caso aqui, é um método de A. Nesse caso aqui, é uma função que recebe A e B. Nessa segunda forma aqui, geralmente é implementado como um método amigo. Então, é o que estamos fazendo aqui. A outra observação é, para não fazer cópia dos elementos, chamando o construtor de cópia, mesmo que você tenha o construtor de cópia implementado, né? Então, para evitar esse desgaste do construtor de cópia, a gente passa por referência. Então, vamos implementar aqui. Não é um método da classe, tá? Então, eu recebo um objeto do tipo string e um vetor. Imprimo os dados de V até o tamanho dele. Mas aqui não é output, é qualquer objeto da classe string. Poderia ser, inclusive, uma saída em arquivos, né? Normalmente vai ser o cout, mas poderia ser outro objeto da classe string. Nós vamos retornar o output para poder fazer aquele encadeamento, né? Quando você faz cout x, y, por exemplo, se você não retornar o cout aqui, você depois não consegue imprimir o y. Então, por isso, você faz um retorno no output. Bom, eu não tenho mais a imprimir. O que eu tenho agora é
Eu vou tirar essa impressão do final de linha aqui, porque agora só me interessa imprimir, pode ser que eu queira imprimir várias coisas na mesma linha. Então, vamos ver se está, se não esquecemos a Alda, não. Então, percebam que agora a impressão foi feita usando a sobrecarga do menor. Nós temos uma outra sobrecarga que é interessante, que é acessar posição. Em vez de usar um método chamado acessar posição, nós vamos sobrecarregar o operador colchetes. Olhe o que que é um método da classe. Vai ser classe colchete, né, objeto colchete. E aí, retorna realmente uma referência para o inteiro. E olha o que eu vou poder fazer. Então, quando você chama um operador, você não usa o operator, você põe direto o operador, no caso ali, o colchete. E o elemento entre colchete Então, eu estou acessando de uma maneira muito similar a um vetor. A diferença é que eu tenho verificação. Que faltura aqui. Operator, entre posição. Não tem o ponto. E aí, percebam, tamanho, o elemento na posição 3, que é aqui que eu imprimo na sequência, o elemento na posição 4, confere, altero o elemento na posição 2 para 20, percebam que era 46, passou a valor 20, então, eu estou usando objetos da classe VectorX com um controle maior sobre os dados. E aí eu poderia adicionar outros métodos, sobrecarregar o operador mais para fazer concatenação, né? Poderia implementar produto interno, deixo isso como tarefa para vocês. O que nós vamos fazer aqui é uma outra... Vamos supor que eu tenha esquecido de passar por referência. Então, notem, eu imprimi o objeto e depois eu estou tentando acessar os dados. Vejam o que vai acontecer. Olha só que legal. E aqui tem um destrutor chamado, logo após a imprime. Por quê? Porque na impressão, eu passei o objeto por cópia. Foi feita a cópia. Na hora que desalocou a cópia, desalocou os dados. Então, é aquele velho problema que comentamos na aula teórica.
Para resolver esse problema, nós teríamos que ter feito, né, ou passagem por referência. Nesse caso, a passagem com referência é interessante, para não ter que ficar fazendo a cópia. Mas uma outra forma de resolver, numa situação em que você precise da cópia, é implementar o construtor de cópia. Então, ele vai receber uma cópia do objeto. Podemos chamar de outro, podemos chamar de V. O tamanho vai ser o v.tamanho, e aí aquela velha observação também já comentada, para você saber de quem é esse tamanho, é muito comum se fazer isso aqui, é o meu tamanho. Bom, antes de alocar, se eu estou fazendo uma cópia, não tenho nada, porque está sendo criado, ok. Aloco então e faço um for para copiar os dados. Notem, esse diz aqui é desnecessário, só estou usando para ficar claro que eu estou usando meu e não do vetor sendo passado para ser copiado os dados. Lembrando que aqui obrigatoriamente tem que ser por referência e é recomendável também que seja constante, né? Ok? Vamos copiar os dados. Então, isso aqui já irá resolver o meu problema. Esquecemos de declarar. Implementamos sem declarar. E o ponto e vírgula. Nota, foi chamado o construtor de cópia, o destrutor dessa cópia foi chamado o construtor de cópia, destrutor chamado o construtor de cópia, o destrutor chamado. Então, porque esta função aqui está recebendo uma cópia. Se eu quero evitar que a cópia seja feita, passo por referência. E nesse caso aqui, como os dados do vetor não são alterados, é interessante informar que é constante. Percebam que se você declarar que o objeto é constante e tentar fazer alguma alteração lá, isso gera um erro de compilação. Olha, estou tentando atribuir um valor para esse campo num objeto que é somente leitura, que é constante. Então, né, esse é o objetivo do constante aí. Assegurar que você não altere, por engano, um campo de um objeto que não deveria. Então, funcionou. E agora sem os construtores de cópia, né, sendo chamados porque eu passei por referência. É inclusive importante você ter isso em mente, né, de que com classes, como geralmente tem vários atributos, em boa parte das situações é importante passar por referência, assim como ocorre automaticamente com vetores, né, a passagem de vetores em funções é feita por referência para evitar ficar copiando grandes trechos da memória.
é isso. Implementem outros métodos aqui, né? Como a concatenar, o operador de atribuição. Lembrando que aqui no construtor de cópia, eu poderia, de maneira mais eficiente, ter usado o men.cpy, tá? Retomem lá as videoaulas de ponteiros do curso de Introdução a Algoritmos para relembrar como se usa. Façam essa substituição. Testem. Exercitem, aprofundem a classe para poder, né, entender e dominar melhor a orientação a objetos. Eu aguardo vocês na nossa próxima estrutura, né, nas nossas próximas estruturas, pilhas e filas. É isso. Que a força nos proteja.